Oi, estudante! Nesta videoaula, vamos continuar estudando as funções de nutrição. Agora, vamos estudar o sistema respiratório. Nesta videoaula, a gente vai tratar mais da parte de anatomia. Qual a divisão do sistema respiratório? Quais órgãos formam as vias aéreas? Quais suas funções? Vamos ver essa, dentre outras, questões semelhantes nessa videoaula. Uma visão geral da atuação do sistema respiratório. Iniciemos aqui nossa videoaula falando sobre a função que o sistema respiratório realiza em nosso organismo. Então, o sistema respiratório tem a função de realizar trocas gasosas com o objetivo de obter o gás oxigênio do meio ambiente para dentro do organismo e, ao mesmo tempo, excretar, quer dizer, eliminar o gás carbônico para fora do nosso corpo. Neste processo todo, nós temos a respiração pulmonar. O que é isso? Ora, as trocas gasosas são realizadas por causa dos movimentos rítmicos de inspiração e expiração. Esses movimentos rítmicos de inspiração, que é a entrada de ar para os pulmões, e expiração, que é a saída de ar dos pulmões, repleto de gás carbônico, nós chamamos esse processo de respiração pulmonar. Comentemos um pouco agora sobre a divisão anatômica do seu sistema respiratório, do sistema respiratório humano. O sistema respiratório humano se divide em duas grandes porções, que são, a primeira, as vias aéreas, e a segunda grande porção são os pulmões. Se eu perguntar a você na avaliação desta videoaula como é que se divide anatomicamente o sistema respiratório, vai dizer, sem titubear, sem ter dúvida, que são as vias aéreas e os pulmões. Vias aéreas e pulmões, bem delimitado aqui nesta foto. As vias aéreas. As vias aéreas são constituídas, são formadas por um conjunto de canais por onde o ar vai passando na respiração. A respiração é constituída por aqueles movimentos de inspiração, que é a entrada de ar, e a expiração, que é a saída de ar. Então, as vias aéreas são esse conjunto de órgãos, esse conjunto de canais. Quem são os órgãos que compõem as vias aéreas? São eles: as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estruturas ao todo. Pulmões. Os pulmões são as outras estruturas que compõem a anatomia do nosso sistema respiratório. É um órgão do sistema respiratório responsável pelas trocas gasosas entre o ambiente e o sangue. Isso vai acontecer lá em estruturas chamadas alvéolos pulmonares, que se encontram aqui dentro dos pulmões. Essas estruturas que eu estou mostrando aqui para vocês, é justamente aqui nos alvéolos que ocorrem as trocas gasosas entre o ambiente e o sangue. Este órgão, ele tem a função básica de oxigenar o sangue e, ao mesmo tempo, eliminar o dióxido de carbono do corpo. O que é o dióxido de carbono? É o popular gás carbônico. Entendido aí?
Então, tudo isso ocorre lá dentro dos alvéolos pulmonares que se encontram nas pontas dos bronquíolos, estruturas pertencentes às vias aéreas, a cavidade nasal e algumas de suas funções. Primeira, filtragem do ar que retém partículas maiores de poeira. A gente sabe que o ar ele é repleto de partículas sólidas. Basta você observar o sol entrando por uma fresta que você vê inúmeras partículas em suspensão no ar. As cavidades nasais, elas são indispensáveis nesse trabalho. Elas retêm partículas sólidas que estão em suspensão no ar. Viu aquele ditado que nunca é bom respirar pela boca? Então é a mais pura verdade. Aqui nas cavidades nasais tem estruturas que retêm essas partículas. Outra função é aquecer o ar que passa pela cavidade nasal. O ar que entra em nosso corpo, ele tem que estar com a mesma temperatura do ambiente, e as cavidades nasais, elas permitem que o ar da atmosfera que está aqui fora, ao entrar, fique com a mesma temperatura. É cheia de vasos sanguíneos, as cavidades nasais, e esses vasos sanguíneos, eles são muito superficiais e aquecem o ar. Outra função ainda é umedecer o ar se estiver seco. Por exemplo, nestas épocas do ano, os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, o ar fica muito seco e ele não pode entrar dentro do sistema respiratório nessas condições. Então as cavidades nasais, elas fazem esse serviço de umedecer o ar. Então são essas as três principais funções deste órgão muito importante, as cavidades nasais. A faringe é uma estrutura do sistema respiratório das vias aéreas que se comunica com dois outros órgãos, o esôfago, que pertence ao sistema digestório, e a laringe, que pertence ao sistema respiratório. Então, pela faringe, essa parte aqui que eu estou circulando, passa tanto comida quando você vai se alimentar, quanto ar quando você está respirando. Esta válvulazinha aqui, chamada epíglote, que quando você abre bem a boca e bota a língua para fora, você vê ela lá em cima, uma campainha, né? Você chama de campainha. Então ela fecha a entrada da traqueia para quando você engolir comida, água, a comida não tomar o caminho errado, ou seja, não entrar no sistema respiratório. Então a epíglote, essa válvulazinha aqui que baixa, fechando a entrada da traqueia, ela é muito importante para o comer se dirigir para o esôfago. Isso porque na faringe passa tanto ar quanto alimento. Laringe é uma estrutura que faz parte tanto do sistema respiratório quanto a laringe, que faz parte somente do sistema respiratório, conduz o ar inspirado até a traqueia, que é o próximo órgão das vias aéreas. Você vê aqui em maiores detalhes a sua laringe. É nela que se encontram as pregas vocais. As pregas vocais, essas estruturas aqui, elas são responsáveis pela produção da voz humana. Quando o ar passa por ela, faz elas vibrarem, produzindo a nossa voz. Então, a laringe, além de ser importante na respiração, ela faz o ar se dirigir à traqueia, que é o próximo órgão. Ela também produz a voz humana. Outro órgão das vias aéreas é a traqueia. Esse órgão é semelhante a um tubo. Ele é feito totalmente de cartilagem e conduz o ar da laringe até os bronquíolos, que é esse outro tubo aqui, esses dois, né, que se ramifica, ele se divide quando chega na parte mais de baixo e penetra cada um nos pulmões. Os brônquios são tubos feitos de cartilagens que se dividem da traqueia e penetra cada um em seu pulmão, como você vê aqui nessa figura. Isso aí são os seus brônquios. Cada um, a traqueia se divide e forma os brônquios, e cada um leva o ar para dentro dos pulmões.
Os bronquíolos são ramificações dos brônquios, várias vezes originando uma série de estruturas semelhantes a tubos cada vez mais finos e menores, que nós chamamos aqui de árvore brônquica. Então os brônquios aqui eles se dividem, eles se ramificam em forma árvore brônquica, que os bronquíolos são tubos bem mais finos e eles terminam nos alvéolos pulmonares, que são estruturas em forma de cacho, justamente aí onde ocorrem as trocas de gases lá dentro dos pulmões, as trocas gasosas entre o sangue e o pulmão vai ocorrer justamente nos alvéolos pulmonares, como você vê aqui nesta animação. Isso aqui é o oxigênio, então ele passa para o sangue, por sua vez o gás carbônico passa para os pulmões e daí vai para fora do corpo. O oxigênio entra na corrente sanguínea, vai para todas as células do corpo, oxigenar as células. Então, são lá nos alvéolos onde ocorrem as trocas de gases. De um modo geral, essas são as funções dos órgãos que formam as vias aéreas. Valeu, tchau!